Olá, queridos irmãos em Cristo Jesus, mais uma vez aqui estamos para apresentar o programa Ágatos Brasil. Programa produzido por uma instituição maravilhosa que é o Instituto Aviva Brasil, no objetivo e na perspectiva de que Deus realize um grande avivamento em nosso meio. Precisamos que o avivamento ocorra em todas as igrejas. Não fazemos distinção de denominações. Somos pregadores aqui das mais variadas denominações, batistas, tanto batistas da Comissão Brasileira, quanto batistas renovados, Assembleia de Deus, Casa de Oração, presbiteriano, congregacional, enfim, somos irmãos em Cristo com o propósito de levar a mensagem do Senhor de modo a que as igrejas se deixem acender pela ação do Divino Espírito do Senhor. O sermão desta manhã é como reavivar o dom de Deus em nós. Dons vêm de Deus. Eles estão em nós. Como fazê-los brotar? Como fazê-los reavivar? Como fazê-los exibir? 2 Timóteo 1,6 diz o seguinte: por esta razão, pois, te admoesto que reavives o dom de Deus que há em ti pela imposição das minhas mãos. O que é um dom? Dom é diferente de talentos. Talento é uma aptidão natural relativa às características individuais e potenciais próprios de cada indivíduo. Cada indivíduo tem seus talentos. Uns têm mais, outros têm menos. Agora, dom não. Dom é alguma coisa que Deus dá, às vezes, atrelado a um talento, bem próximo do talento que a pessoa possua. Mas ele pode dar dom a quem ele quiser. Ele não é obrigado a escolher pessoas com essas ou aquelas características para dar dom. Ele pode pegar um indivíduo que não passa de um toco e fazê-lo se tornar um grande pregador. Ele pode fazer. Ele apenas verifica se aquela pessoa vai ou não aguentar o tranco, diríamos assim. Cada um tem os seus talentos. Tem crentes que esbanjam talentos. Tem talentos na música, compõem, ensaiam, cantam. São ótimos na música, na palavra, pregam. E pregam bonito. E não está errado isso não, pelo contrário. Estudam as técnicas todas do sermão, homilética, apologética, exegese, hermenêutica e tudo mais. Usa e maneja bem a palavra com todos esses recursos de maneira tal que a mensagem fica maravilhosa, convincente, completa, uma ferramenta perfeita nas mãos do Espírito Santo de Deus. Outros têm o talento de ensinar. Dom é outra coisa, tem o talento de ensinar. Ensina maravilhosamente bem, com didática, com qualidade na exibição das palavras. Faz tudo muito bem para transferir o conhecimento a alguém. Outro tem o talento de agir na beneficência, ou seja, ajudar o próximo, e o faz com o coração, envolve a sua vida todinha no ato de servir, e isso é muito bom. Outros têm talentos na área do sorrir, são amáveis, né? São agradáveis. São pessoas que nas igrejas são muito úteis na recepção, são muito úteis na hora de receber as pessoas que vêm visitar, na visita que vai fazer as tais. Outros têm dons da capacidade de ouvir, ouve bem. É o caso, um psicanalista, um psicólogo, ele precisa aprender a ouvir. Ele ser, portanto, tardio em falar, mas tem que ouvir e ouvir bem. E isso e outras muitas coisas. Mas dom é diferente. Dom é o que Deus coloca em cada um dos seus filhos. Dom é aquilo que Deus dá a cada um de nós. Ele é capaz de fazer uma pessoa gaga falar. Ele é capaz de fazer um indivíduo de poucas palavras pregar um excelente sermão. Eu conheci um pastor batista que já faleceu. Ele foi meu professor no seminário. No seminário ele era complicado, a aula dele era uma aula dura, era uma aula sem brilho.
Sem brilho. Por quê? Aquilo dizia respeito aos seus talentos. Mas quando ele ia para o púlpito pregar, pregava maravilhosamente bem. Por quê? Ali já era dom, ali já não era talento. Quantas vezes os dons que Deus nos dá existem em muito e existem associados a muitos talentos. Em Efésios 4:8 encontramos essa referência a Jesus Cristo. Quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Ele concedeu dons aos homens. Assim, o que Deus depositou em você, meu querido irmão, minha querida irmã, para que com ele você o sirva. O que foi que Deus depositou? Eu não sei o que Deus colocou em você para você o servir, para você trabalhar para Deus. O que Deus lhe deu? Não sei, pode ser dinheiro. O seu dinheiro pode ser um dom de Deus. A sua capacidade de empregar pode ser um dom de Deus. A sua capacidade de pregar pode ser um dom de Deus. A sua capacidade de visitar pode ser um dom de Deus. Não há um crente, não há uma pessoa, um servo de Deus, um salvo, que não tenha recebido de Deus algum dom. E se recebeu, certamente terá que dar contas um dia. Eu vejo que muitos dons estão listados nos versículos lidos de 7 a 14 do texto, como vamos observar. Primeiro, dom de poder, de amor e de moderação. Que dom? De poder, de amor e de moderação. Versículo 7. Aqui temos, na verdade, 3 dons mais fundidos. Por quê? Porque quem recebe poder passa naturalmente a amar e faz, e procede, e dirige o amor de maneira moderada, sem precipitação ou violência. Deus nos regenerou em Cristo pelo princípio do amor. Ele não usou um outro mecanismo que o impelisse a nos salvar, enviando o seu Filho para morrer em nosso lugar, a não ser por um ato de amor. E foi exatamente isso que Jesus Cristo fez. Amou-nos profundamente e foi tremendamente moderado no exercício desse amor. Ele não se precipitou, ele não usou de violência alguma. Alguém pode dizer, mas lá no templo, quando ele encontrou pessoas vendendo pombos e ovelhas, etc., ele sentou o cacete daquela gente e colocou para correr, porque as pessoas estavam vendendo aquilo ali para o sacrifício, para o sacerdote propiciar aquele holocausto em troca do dinheiro. E as pessoas tão somente estavam comprando de modo irresponsável. Ele realmente agiu com violência porque aquele momento o exigia. Ele foi correto. Vemos que esse ou esses dons que citamos agora são básicos a cada crente, a todos os salvos, portanto. Entendo assim, pois, temos autoridade para expulsar até demônios. Isso é um dom? É. Mas todo crente tem poder para expulsar demônio? Tem. Esse poder é dado por Jesus Cristo, mas não em seu próprio nome, no nome do Senhor Jesus Cristo. Mas tem crente que nunca expulsou um demônio. Tem pastor que nunca expulsou um demônio. Foge até disso, tem medo. Medo de demônio? Se você vai expulsá-lo, vai ordenar que o tal saia daquela pessoa em nome de Jesus, como você não ter recebido esse dom? Todo crente, se recebeu a Jesus Cristo como Salvador, se tem o Espírito Santo em sua vida, porque para ser crente tem que tê-lo, tem autoridade para isso, isso é dom, isso não é talento, não. Uma pessoa cheia de talentos, cheia de verbos, cheia de palavras, pode até usar a Bíblia, pode usar até o nome de Jesus Cristo, mas sem a autoridade, sem dele ter recebido o dom, talento nenhum vai colocar nenhum demônio a correr. Aliás, nos tempos de Paulo, lá nos primórdios do Evangelho, alguns indivíduos lá tentando ganhar dinheiro, tentou expulsar o demônio do indivíduo. Conjuro-vos em nome de Jesus Cristo, a quem Paulo prega, a sair. Sabe o que aconteceu? Eles é que saíram correndo. Tentaram expulsar alguém em nome de Jesus, a quem Paulo pregava. Eles viam Paulo fazer isso e vamos ganhar uma grana. Vamos expulsar em nome de Jesus
esse Jesus a quem Paulo prega. Não funcionou, porque eles não tinham esse dom. Mas também, queridos irmãos, por termos sido regenerados, feitos filhos de Deus, que é absolutamente amor, dele o amor também recebemos. O amor de Deus em nós é dom. O amor de Deus em nós não é talento. Não existe talento amoroso, existe dom de amar. Pelo contrário, o que existe nas pessoas naturalmente é ódio, é rancor, é pecado, é indiferença. Mas nós recebemos de Deus o amor. Tudo isso recebemos de Deus e somos, por isso, responsáveis. São coisas provenientes do Senhor. São dons, são bens de Deus. São coisas relativas aos seus atributos. São coisas próprias da sua qualidade, do seu ser, que ele arranca de sua alma, do seu espírito e nos dá para o nosso bem e para o bem dos outros. Mas vamos reavivar o dom. Que dom? Dom de testemunhar corajosamente do Senhor Jesus Cristo. O versículo 8 diz: não tem vergonhas do testemunho do nosso Senhor. Dom de testemunhar corajosamente do Senhor Jesus Cristo. Você tem vergonha de falar de Jesus Cristo com os seus amigos, com os seus colegas, com os seus parentes, colegas de trabalho, etc.? Por que você tem vergonha? Provavelmente porque sua vida ali não condiz com a condição de crente. Não condiz com essa bandeira que você apresenta dentro da igreja. Ser crente dentro da igreja é fácil. Ser crente dentro da igreja é muito tranquilo. Ali só estão os irmãos, os que nos conhecem ali. Você tem que ser crente lá no mundo, mostrar que você é diferente. Quando você faz negócio, como é que você faz seu negócio? Não tenham vergonha dos testemunhos do Senhor Jesus. Pregue o evangelho. E se alguém lhe jogar na cara, poxa, mas você não vive esse evangelho direito. Sim, eu estou errado. Eu tenho que mudar. Me perdoe, meu amigo. Eu também preciso me converter. Testemunhar de Jesus não é opção de alguém. Eu sou crente, eu gosto mesmo de cantar, só cantar. Eu não faço outra coisa. Eu só tocar minha guitarra, bater a bateria. Não, lá, negócio é negócio, trabalho é trabalho. Eu faço isso da igreja, eu sou crente, eu sou assim. Não, não. Não é opção de ninguém. Também não é um voluntariado que faz com que o indivíduo queira ou não queira. Faz quem quer, sem ser obrigado. Não, testemunhar de Jesus Cristo é obrigação. Jesus Cristo deu a grande comissão para todos os seus filhos, para todos os seus salvos, sem distinção, mandando-nos ir por todo o mundo e pregar o evangelho a toda criatura, começando por Jerusalém, ou seja, para a cidade em que moramos, Samaria, etc., o país em que vivemos e até os confins do mundo. Isso é determinação, é dom de Deus. Testemunhar é obrigação por força de termos recebido essa incumbência. O apóstolo Paulo deixou bem claro isso. Eu recebi essa incumbência. E ele foi assim até a morte, a ponto de dizer: eu combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Ele estava sendo arrasado, destruído, desmontado. Todas as suas moléculas estavam sendo destrinchadas por causa da obrigação, da incumbência que Deus lhe deu, e ele não parou um dia. Pregou, viveu, fez tendas para poder comer, beber e dormir, mas continuou pregando, trazendo o evangelho lá do Oriente para o mundo ocidental. E seu propósito era muito mais, foi acabar morrendo em Roma, mas não deixou de, estando em Roma, pregar o evangelho com toda a ousadia. Paulo disse em 1 Coríntios 9,16 o seguinte: se anuncio o evangelho, não tenho de que me gloriar, pois me foi imposta essa obrigação, porque ai de mim se não pregar o evangelho.
Meu querido irmão, minha querida irmã, meu querido pastor, evangelista, presbítero, diácono, etc. Você já pensou nesse detalhe? Isso é uma obrigação que foi imposta a você, imposta ao colega, imposta ao irmão. Não é uma questão de opção, não é uma questão de escolher pregar o evangelho. Não, você pode aceitar ou não a incumbência, mas se não aceitar, você vai ter que dar contas a Deus. Ai de nós! A todos foi dado esse dom, o dom de testemunhar corajosamente do Senhor Jesus Cristo. Mas há um terceiro ponto por considerar nessa necessidade de potencializar, de fazer jorrar de nós as coisas do Evangelho de Deus. O dom de não se envergonhar do irmão que serve a Deus. Versículo 8. Alguém pode estranhar essa colocação, mas será que tem crente que fica encabulado e até envergonhado quando um seu irmão evangeliza no trabalho ou em outros lugares que parecem inadequados? Tem. Tem muitos que até chamam a atenção. Puxa, isso aqui não é lugar para você pregar, pá. Aqui não é lugar para você falar de Jesus Cristo. Aqui não, diz falar na igreja, convido para a sua igreja, tá? Mas não ficar falando isso, não, atrapalhando, incomodando as pessoas, etc, etc. Tem crente assim. Esses crentes estão sendo muito bem orientados, estão sendo muitíssimo bem conduzidos, sabe por quem? Pelo diabo. Estão cheios de dedos, preocupados com isso ou aquilo, mas estão fazendo um trabalho perfeito e tremendamente agradável ao diabo, que quer sim e quer mesmo que você não testemunhe e ainda atrapalhe aqueles que estão testemunhando. O argumento é esse. Temos que separar as coisas. Trabalho é trabalho, etc. Trabalho é trabalho. Pouco tempo atrás, um colega de Força Aérea me localizou, falou comigo. Heitor, ainda tenho aquela Bíblia que você me deu. Não adiantou nada. Ele não leu, não se interessou, não se converteu, mas eu não deixei de falar de Jesus, eu não deixei de testemunhar, eu não deixei de entregar-lhe uma Bíblia, colocar nas mãos dele a palavra de Deus, e a palavra de Deus não volta vazia, ainda que seja para condenar alguém, mas vazia ela não volta. Conversando há algum tempo com um coronel aviador com quem eu trabalhei, com quem eu servi, ele falou, lembro de você, Heitor, você é aquele que estava fazendo seminário para ser pastor? Sinceramente, era aquele mesmo. E por que ele lembrava de mim? Porque eu não escondia a minha condição de crente, não escondia a minha condição de testemunha do Senhor Jesus Cristo. Por engano, Deus nos deu, e a todos, a obrigação de testemunharmos, sabe como? A tempo e fora de tempo. Não há um momento propício. O que é um momento quando nós temos um contato com um perdido. Um momento quando nós encontramos alguém que necessite a palavra da salvação, que necessite conhecer a Jesus Cristo como seu Salvador. Esse é o tempo que apraz ao Senhor Deus. É Ele, Deus, quem define os lugares em que temos de testemunhar. Portanto, atentemos para que nos diz Paulo em Romanos 1,16, pois não me envergonho do Evangelho. Sabe por quê? Porque ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu e também do grego. Onde estiver um pecador, ali pregue. Isso é dom de Deus. Não se envergonhe de quem estiver fazendo isso. Também não se envergonhe. Pelo contrário, encoraje-o, saia junto. No meu tempo de mocidade, de juventude, eu participava da mocidade da igreja e eu saía pelos bairros com um megafone. Talvez muitos irmãos não saibam o que é um megafone. É um alto-falante acoplado é um microfone acoplado num alto-falante, uma pilha, bateria, e íamos às vezes na chuva pelas ruas falando de Jesus Cristo, anunciando. Eu não sei quantos se converteram, mas eu sei que alguém se converteu. Eu fiz a minha parte, preguei sem ter vergonha. Posso dizer que eu sou nisso um camarada sem vergonha. Quarto ponto. Deus também dá o dom de participar
dos sofrimentos a favor do Evangelho. O versículo 8 diz: participa comigo dos sofrimentos a favor do Evangelho, segundo o poder de Deus. Paulo sofreu muito. Paulo padeceu muito. Dentre os discípulos e apóstolos, todo aquele grupo maravilhoso de pregadores, aqueles que andaram com Jesus, só teve um que não morreu, digamos, martirizado. Foi João. O João que escreveu o Apocalipse. Todos os outros morreram, foram martirizados por pregar o Evangelho. Atentemos para o que disseram os apóstolos após terem sido molestados pela guarda do templo. Retiraram-se, pois, da presença do conselho, regozijando-se de terem sido julgados dignos de parecer afronta pelo nome de Jesus. Está lá em Atos 5, capítulo 41. Os apóstolos regozijaram-se de terem sido dignos de padecer afronta pelo nome de Jesus Cristo. Que coisa boa, porque isso produz glória dos céus, coroas sobre nossas cabeças. Deus se alegra em nós. O que nós temos a perder aqui? Levar uma chicotada a mais? Quando crianças levamos quantas vezes? Nas brigas com os colegas de rua não apanhamos às vezes, batemos outras. Por que pelo Evangelho de Cristo não podemos levar uma bofetada na cara? Isso não vai fazer com que percamos coisa alguma. E a minha dignidade? A dignidade vai para o lixo. Você tem que agradar a Deus. Você não gostou dessa lembrança? Gostou? Mas é isso. Mas sofrer pelo Evangelho é o mínimo que podemos suportar por aquele que não apenas sofreu por nós na cruz, mas morreu sem nenhum pecado. Ora, eu, servindo a Cristo, sofrer aqui e ali, passar uma vergonha aqui e ali, eu, pecador, eu sei muito bem, se não fosse a obra de Cristo na cruz, eu iria para o inferno. Eu merecia a morte eterna. Que tipo de crente que o irmão é? Que só quer sombra e água fresca? Só quer do Evangelho as bênçãos e salvação? Mas há um último ponto, o dom de não confiarmos nas nossas próprias obras. Versículo 9 diz, não segundo as nossas obras. Nada. Já sabemos, estamos até carecas de saber, eu até um pouco mais, né? E eu muito mais, sim, que a salvação não vem pelas obras para que ninguém se glorie. Mas aqui e ali ouvimos crentes dizerem, só Deus pode achar, só Deus sabe se eu mereço a salvação. Ninguém merece. Estou fazendo por onde? Não, eu não estou fazendo por onde ser salvo. Eu sou salvo. Eu estou fazendo por onde agradar a Deus. Deixa de fazer por onde para ser salvo. Se você estiver fazendo, você não é um crente. Não há nada que possamos fazer para sermos salvos, além de abrirmos os nossos corações para a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Depois, o que temos de fazer é vivermos segundo as suas regras, expostas na santa, bendita palavra de Deus, que é a Bíblia. Exercite os seus dons, meu querido irmão e amigo, meu querido irmão, minha querida irmã. Aplique bem os seus talentos, tudo na esperança de um grande avivamento. E que Deus a todos abençoe. Amém.